Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Fiore. Hoje vamos falar sobre potenciação. Potenciação pode ser entendido como uma operação. Às vezes é dita ser a quinta operação. Nós já vimos a adição e subtração, a relação que existe entre elas. Multiplicação e divisão. E em seguida temos a ideia de potenciação. Mas é importante entender que nem sempre que nós lidamos com a ideia de potenciação, nós precisamos resolver uma conta. Eventualmente, potenciação vai ser também uma forma de escrevermos números. Quando você tem um número muito grande ou um número muito pequenininho, escrevê-lo em forma de potência, a gente costuma usar a ideia de notação científica para fazer isso. E quando a gente escreve em forma de potência, vai ficar muito mais fácil de fazermos continha com esses números a partir das propriedades de potenciação que nós vamos ver aqui. E outra coisa relevante sobre a potenciação, assim como a multiplicação se encaixa em algumas situações do mundo real, a divisão, as outras operações todas, a potenciação, ela também vai ser fundamental para se encaixar em situações do mundo real. No passado, geralmente, a ideia estava diretamente vinculada à ideia de área. Não é à toa que quando você tem um número elevado a 2, você vai ler aquele número ao quadrado, né? A ideia de área está lá inserida. E quando você tem algum número elevado a 3, você lê ao cubo, cubo, volume, né? Também temos essa ideia de volume ligada à potenciação. Mas não para por aí. Com o passar do tempo, situações, por exemplo, de física, mostraram que existem casos onde você vai precisar lidar com potências de números maiores. E quando você lida com situação onde há um crescimento, né? Por exemplo, a ideia de juros compostos, né? Que você vai ter um crescimento em cima dele mesmo, vários crescimentos sucessivos, ou decrescimento também. Esses casos, a potenciação vai se encaixar bem. Probabilidade. Probabilidade, muitas vezes, você tem que pegar o mesmo número e multiplicar por ele várias vezes, na ideia de combinatória. Enfim, existe uma infinidade de situações onde a potenciação se encaixa. E, eventualmente, você vai precisar fazer contas com números escritos como potências. E aí você precisa conhecer essas propriedades que nós vamos ver aqui hoje. Então, reforçando, potenciação é uma operação, eventualmente você vai ter que fazer aquela conta. Potenciação é uma forma de escrever números grandes e ela se encaixa no mundo real, em muitos casos, como uma luva, né? Vamos para a definição. A definição de potência é essa. Como eu estou gravando essa aula, provavelmente tanto para o curso de aritmética, e é possível que eu aproveite ela também no curso de álgebra, onde a gente também vai precisar falar de potenciação. Muitas vezes a potenciação está mais ligada à ideia de álgebra, né, situações algébricas do que aritméticas. Porque, como eu falei, é muito comum você precisar usar potências para escrever valores, até mais do que para calcular, né, valores. Então, aqui nós vamos fazer um paralelo entre os dois, né? A gente já até falou um pouco de geometria área, volume, né? A potenciação, ela está lá inserida em todos esses mundos da matemática fundamental, aritmética, álgebra, geometria. Então aqui a gente, na maior parte dos casos, vamos fazer um paralelo como este. Primeiro um caso numérico, porque fica mais fácil da gente imaginar. Em seguida, como que a gente poderia descrever a ideia usando álgebra, onde a gente vai usar letras para representar valores. Então, esse primeiro caso que define a ideia de potenciação, nós temos aqui 3, pontinho vai representar multiplicação, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se você observar, né, nós temos 5 fatores. 3 aqui. 3, 3, 3, 3, 3. Então, como que você pode representar uma situação onde você tem a multiplicação do mesmo número por ele? Você usa a potenciação. 3 elevado a 5. Tá? Que, nesse caso, daria para calcular. 243.
o número não é tão grande. Ou uma forma que a gente usa para representar a potenciação é usar esse acento circunflexo aqui, ó. 3 circunflexo 5 vai representar 3 elevado a 5. Então é bom você conhecer essa simbologia. Sempre que possível vai aparecer desse jeito, mas de vez em quando você vai ter uma situação onde vai aparecer o circunflexo em vez de aparecer o númerozinho na cabeça lá do valor da base. Nós temos aqui que o 3 nesse exemplo é a base, o 5 é o expoente e o resultado aqui a gente chama de potência. Como que a gente escreve isso de uma forma algébrica? Se você tem A vezes 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 A, N A's, né? N é porque a gente não tem como prever quantos vão ter, né? Nós estamos aqui no caso genérico. Então você vai ter aqui A elevado a N, né? Que vai ser igual a P. Então aqui é a forma genérica de representar a potenciação, tá? Cuidado para não confundir. Eu vejo muitas pessoas, como a potenciação ela tem lá uma ligação com a multiplicação, tem muita gente que às vezes vê lá 2 elevado a 3. De cara vem logo quem? 2 vezes 3 dá 6, mas 2 elevado a 3 é diferente de 2 vezes 3. 2 elevado a 3, pela definição, é 2 vezes o 2, que vai dar 4, que vezes o 2 vai dar 8. Então 2 elevado a 3 é 8, não é 6. Eu já vi muita gente errar isso, então vale a gente colocar como um exemplo para ficar atento a esse detalhe. Vamos agora ver exemplos de números extremamente grandes ou pequenos que podem ser escritos usando a potenciação, usando a ideia de notação científica. Esse primeiro nem precisou muito da ideia de notação científica. Aqui nós temos que o número aproximado de átomos do universo é 10 elevado a 80. Quanto seria isso? 10 elevado a 80 seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A gente precisa ter 80 fatores 10. Nem dava para escrever aqui. Se você escrever aqui 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu coloquei aí os 3 pontinhos porque não ia caber, né? E o resultado, cada vez que você pega um número e multiplica por 10, você acrescenta um zero. Então, 10 elevado a 80 é o equivalente a 1 seguido de 80 zerinhos. Também não cabia aqui. Esse é um número muito grande. Esse é o número de átomos do universo. A princípio, ele é gigantesco, mas ao mesmo tempo ele parece pequeno quando a gente para pensar no significado dele, o que mostra para a gente o poder que a potência tem. Tá? Continuando aqui, ó, massa aproximada do Sol. Né? A massa aproximada do Sol em quilogramas. Nesse caso, a gente vai usar um número e multiplicar ele por uma potência de 10. Aqui entra a ideia de notação científica. A massa aproximada do Sol seria 1,989 vezes 10 elevado a 30. O 10 elevado a 30 segue a explicação anterior. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 são 30 zerinhos. Então aqui nós vamos ter 1,989 seguido de multiplicado por um número com 30 zerinhos. Como cada vez que você multiplica esse cara por 10, a vírgula vai acabar mudando de posição. Detalhes sobre isso você encontra na aula de números escrito com vírgula, números decimais. Então aqui você vai ter o 1 seguido do 989, seguido de vários zerinhos. Quantos zerinhos você vai ter? 27. Né? Os 3 primeiros zerinhos são para poder ajustar isso daqui. Só que se você escrever esse número, pensa, pegar aí a massa do Sol em quilogramas e usar esse número para fazer alguma outra conta. Já pensou multiplicar esse número por outro? Não faz sentido. Por isso que a notação científica, que tem por base a potenciação, vai ser uma forma vantajosa de você escrever os números até para fazer conta com eles. A massa de um elétron é extremamente pequena. E aí você vai usar uma potenciação com expoente negativo. A gente vai entender mais detalhes disso no futuro, mas eu já coloquei aqui o exemplo. Né? 9,109 vezes 10 elevado a 31 vai ser 0,00009109. Para você saber, né, a gente dificilmente vai precisar ficar escrevendo isso, tá? No mundo real, só exercícios de escola que fica. Pega esse número escrito como notação científica e escreve ele usando os zerinhos. Isso daí é só uma atividade para você entender a ideia, tá?
Mas, como eu falei, no mundo real você vai escrever como notação científica, você vai fazer conta usando notação científica, você não vai precisar ficar escrevendo ele com esse monte de zeros aí. Mas, se você precisar, perceba que existe um padrão, né? Aqui, ó, tá vírgula. Quando aqui você tem 30, né? Vamos voltar para o exemplo da massa do Sol. Você vai ter que ter 30 casas decimais aqui. Note que eu fui fazendo grupinhos de 3 em 3. Eu não usei pontinho para não confundir com multiplicação. Então, aqui você vai ter, de 3 em 3, se você contar aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos, né? A vírgula, a princípio, estava entre 1 e o 9. Se você pensar na vírgula entre 1 e o 9, você viu que você tem 30 casas agora, né? Que seria o efeito desse 10 elevado a 30. E o menos 31 vai ter o mesmo efeito, só que para o outro lado, né? Então você vai ter esse cara andando 31 casas para a esquerda. E se você observar, ele estava aqui, então ele andou uma, e depois aqui ele vai ter andado mais 30 casas, até chegar na posição atual. Na prática é assim que a gente faz, mas repito, não faz muito sentido a gente escrever em notação científica e escrever ele como decimal, porque esses números com um monte de zero, um zero a mais, um zero a menos aí, para nossa cabeça não faz muito sentido até mesmo, né? O negócio já é muito grande ou muito pequeno. Voltando, vamos entrar agora nas propriedades. A primeira propriedade é a seguinte: pensa numa situação onde você tem multiplicação de potências de mesma base, né? Você tem aqui, ó, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. O 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? O 3 elevado a 5 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Note, se você levar em consideração que isso é uma multiplicação, na realidade aqui você tem quantos fatores? 4 aqui, mais 5 aqui, 4 mais 5 vai dar 9. Então, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5 é o mesmo que 3 elevado a 9. E daqui nasce uma propriedade. Multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes. E como que a gente escreve isso usando álgebra? A elevado a m vezes a elevado a n é igual a A. Note que o valor da base eu usei o A, porque para você poder usar essa propriedade, a base tem que ser igual. E aí você soma os expoentes, que podem ou não ser diferentes, tá? Aqui a gente põe diferente para destacar que ser diferente não impede, mas poderia ser iguais também. Se você tivesse, por exemplo, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 6, você vai ter 3 elevado a 6 mais 6, 12, tá? Mas a gente representa por m e n e soma desse jeito. Pense em mais exemplos desse tipo para ficar bem fixada na tua mente. E se a gente trocasse esses números por letrinhas, né, seguindo a ideia de que a base tem que ser igual, você ia perceber que essa propriedade ela vale para quaisquer números, ok? E quando você tem potência de potência, 5 elevado a 3 elevado, tudo isso elevado a 4, eu coloquei esse parênteses aqui para destacar, tá? Mas aqui é um caso onde não precisava. Daqui a um pouco a gente vai ver que o parênteses é importante. Mas nesse caso, eu só coloquei para destacar que você vai ter 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5. E você vai precisar ter 4 grupinhos desse, porque você tem tudo isso elevado a 4. Temos aqui um grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos. Note que você tem 3 grupinhos, ou perdão, 4 grupinhos com 3 fatores 5 cada um. E tudo sendo multiplicado. Se você fizer 3 vezes 4, você vai ter 12, que é o total de 5 que você tem aqui. 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, é daqui que nasce a ideia de que potência de potência, você multiplica os expoentes. Quando você tem, por exemplo, um número A elevado a n, tudo isso elevado a n, você passa a ter A elevado a m vezes e. Mas cuidado! Cuidado aqui, ó. Quando não tem o parênteses, você viu que o 5 elevado a 3 eu coloquei entre parênteses. Mas aqui, ó, 5 elevado a 3 elevado a 4. Note que nesse caso aqui, ó, eu não coloquei o parênteses. Quando não tem, você tem que sempre fazer a conta de dentro para fora.
No caso aqui, você vai ter que fazer 3 elevado a 4 primeiro. Quanto que vai dar 3 elevado a 4? É 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, 5 elevado a 3 elevado a 4 vai ser 5 elevado a 81. Aqui você resolve a potência dos expoentes. Mas quando você tem esse parênteses indicando que é essa potência de dentro, o resultado disso elevado a 4, aí você segue o modelo de cima. Esses cuidados são fundamentais para você entender bem a ideia de potenciação. Continuando, nós temos agora outras propriedades. Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2. Temos agora divisão de potência de mesma base. Nós já vimos na aula sobre frações a ideia de simplificar a fração, que seria dividir em cima e embaixo para o mesmo número. Nesse caso, se você dividir por 2 em cima e embaixo e de novo fizer isso, vai sobrar em cima 2 vezes 2 vezes 2, embaixo a gente põe 1, que é o elemento neutro da multiplicação. E 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 2 elevado a 3. Então, olha só o que acontece. Quando você tem uma divisão de potência de mesma base, em vez de você ficar fazendo essa simplificação, você pode subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo. Porque se você pegar 5 menos 2, vai dar 3, que é exatamente o que você tinha como resultado. Só tem que tomar um cuidado, tá? Um instante só que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu não vou começar a regravar essa aula de novo. No futuro, provavelmente irei regravar essas aulas. Meu celular fez um barulho, talvez tenha saído há um tempo atrás na gravação. Deixa eu silenciar ele antes que ele faça outro barulho, porque deixa até nervoso, um pouco ansioso ele lá sabendo que pode fazer o barulho. E o barulho de mensagem é um barulho de... vai acabar ficando engraçado e sem jeito. Então, toda vez que você ouvir algum barulho de... pense que é o celular, que não sou eu de nervoso aqui gravando as aulas. Piada à parte, vamos voltar aqui para o caso. Sempre que você tem divisão de potência de mesma base, você pode subtrair os expoentes. Então, você vai ter o A, M menos N, é o que você faz. No caso aqui, ó, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 elevado a 5 menos 2, 3. Só que o cuidado que a gente tem aqui, não pode ter zero na base, porque não dá para dividir por zero. Daqui um pouco a gente fala um pouco mais. Mas pense assim, não dá para dividir por zero e pronto, acabou. Tá? Então não poderia ser zero no denominador, por sua vez não poderia ser zero na base. Vamos lidar agora com uma consequência e a base dessa ideia aqui de que divisão de potência de mesma base a gente subtrai os expoentes. Se você não entendeu isso, volta, né, nessa explicação, né, pode pular aquela parte das bobagens que eu falei do celular e reflita bem sobre isso. Observe bem o que está acontecendo aqui, entenda bem o que está acontecendo aqui, porque isso vai ajudar a gente a construir outras ideias. A primeira é, e se você tem uma situação onde o expoente for igual? Por exemplo, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. A princípio, a gente sabe que isso seria 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5 vezes 5. Você pode até fazer essa conta, né? Você ia ter o mesmo número em cima e embaixo. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 125 dividido por 125 dá 1. Então, é fato de que se a base for igual e o expoente também for igual na divisão aqui, o resultado vai ser 1. Isso é inquestionável. Agora, usando a propriedade que a gente acabou de construir lá em cima, por isso que é importante a gente entender bem ela, se você fizer o 3 menos 3, 5 elevado a 3 menos 3 vai dar 5 elevado a 0. Mas, opa, a gente já viu que isso tem que valer 1. E pela propriedade lá em cima, que a gente viu que ela funciona, a gente pode chegar à conclusão de que um número qualquer elevado a 0 vai dar 1. Mas lembra que não dá para ser 0, porque a base não pode ser 0, né? Porque não dá para dividir por 0. Então, qualquer número diferente de 0, né? Para A diferente de 0, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai ser 1. Isso a gente chama de consequência, né, da definição. A definição lá de potenciação lá em cima gera essas propriedades e aqui a gente tem uma consequência. Qual que é a diferença de consequência para propriedade? Com o tempo você vai perceber melhor isso, mas a gente pode simplificar dizendo que consequência
É quando a gente chega numa situação numérica que a gente diz, ó, para todo caso isso acontece, né? Para todo número elevado a zero, com exceção do zero, dá 1. Quando você tem algo bem genérico, assim, bem específico, genérico não, né? Específico, você tem uma consequência. Agora, quando você tem uma situação onde os valores podem mudar, tem mais detalhes, né? Mais algébrico, vai ser uma propriedade. Vamos agora para uma próxima propriedade, tá? A gente já viu que a gente pode subtrair os expoentes, e se o expoente de baixo for maior que o de cima. Na prática, 7 elevado a 3, 7 vezes 7 vezes 7. 7 elevado a 5, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Aquela ideia de simplificar a fração, que a gente já entendeu, né? Eu falei que era muito importante, porque ela vai acabar dando base para muitas coisas que vai acontecer no futuro, assim como essas propriedades de potenciação. Então, a gente tem que ter plena convicção da veracidade delas. Quando você divide por 7 em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima vai acabar, vai ficar o 1, elemento neutro da multiplicação. Embaixo você vai ter 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Então, simplificando do modo mais elementar, você tem 1 sobre 7 ao quadrado. Agora, usando a propriedade que a gente entendeu lá em cima, você poderia fazer 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. Então, 1 sobre 7 ao quadrado é o mesmo que 7 elevado a menos 2. E é daqui que nasce a ideia de expoente negativo. Quando você tem um expoente negativo, a elevado a menos n, por exemplo, é o mesmo que ter 1 sobre a elevado a n. Então, você pode reescrever expoentes negativos, né, mudar o sinal dele, simplesmente colocando ele na base, graças a essa ideia que nasce, no nosso caso, visto ser uma aula gravada por um curso de aritmética, desse caso numérico, ele dá base. Mas daria também para provar isso de modo algébrico. Talvez lá, quando eu regravar essa aula de potência para o curso de álgebra, eu acabe trazendo essas ideias. Mas volte. Quando o expoente for negativo, você pode simplesmente tirar esse sinal, só expoente, tá? A base é outra história. Se a base fosse negativa, você calcularia isso de outro jeito. Até tem alguns detalhes sobre bases negativas que a gente pode refletir e raciocinar depois. Mas o expoente negativo aqui, o que a gente vai fazer? Escreve ele positivo embaixo, ok? Essa é uma propriedade muito importante. E agora a gente consegue voltar para aquele exemplo do elétron, né? Lembra que você tinha um número vezes 10 elevado a menos 31? Então, você tem esse número vezes 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a 31. Ó, o menos 31, ele passa a ficar 31 positivo aqui no denominador. Um número vezes uma fração, você multiplica, simples assim. E o 10 elevado a 31 vai ser o 10 com 31 zerinhos. 31 zerinhos até dava para escrever. 80 lá não dava, mas o 31 deu. Então você tem esse cara. Isso daqui não é uma fração, porque fração não pode ter vírgula. Mas durante a resolução de um problema, nada impede de escrever um número com vírgula barra dividido por um número qualquer. Poderia até ter vírgula aqui também. Na hora de resolver problemas, isso não é um impedimento, tá? Não poderia ser um resultado final. E quando você faz essa divisão, pensa, o número 9, 9 e pouquinho, dividido por... Nem tem nome esse número, né? Porque o 1 seguido de 30 zerinhos, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, chega uma hora que não tem mais nome, né? Até para brincar com isso, né? Em um livro, se eu não me engano é da década de 70 esse livro, chama Matemática e Imaginação. Um matemático estava escrevendo e ele estava brincando com essa questão de dar nome para número. No caso, 10 elevado a 31 não tem nome, né? Que nem 1000, milhão, bilhão. Aí ele falou assim para um sobrinho dele, fala aí para mim um nome para um número bem grandão. E o número que ele estava dizendo que ia ser bem grandão seria o 1 seguido de 100 zerinhos. O 1 seguido de 100 zerinhos realmente é um número muito grande. Se o número de átomos do universo é 1 seguido de 80 zerinhos, o 1 seguido de 100 zerinhos é maior ainda. É muito maior, né? Tem 20 zerinhos a mais, o que é algo substancial. Então, esse número muito grande que ele queria exemplificar lá, ele queria dar um nome para esse número. Do 1 seguido de 3 zerinhos, 1.000. 6 zerinhos, 1.000.000. E 1 seguido de 1.000 zerinhos. Aí o sobrinho dele falou Google. E é daí que vem o nome do site muito conhecido Google para pesquisa, tá?
Então, o nome Google tem a ver com uma história onde um garoto de, sei lá, seus 8 anos aproximadamente, falou para ser o nome de um número muito grande, que é 1 seguido de 100 zerinhos, tá? Mas voltando ao caso, o 1 seguido de 30 zerinhos não tem nome. Até tem uma continuação essa história, né? Para acabar com essa palhaçada de pensar em números e nomes maiores, ele falou assim, e um seguido de um Google de zerinhos, que seria algo até difícil de imaginar, tente imaginar isso, é muito absurdo. Ele seria o Googleplex, tá? Tem mais, essa história se resume nisso, tá? Mas voltando ao nosso caso, voltando aqui, ó, pensa no 9 e pouquinho, dividido por esse número grandão. O resultado vai ser esse número pequeníssimo, né? 0,0000 alguma coisa. Então, a notação científica ela vai ser extremamente fundamental para a gente representar números pequenos e grandes. E ela tem base a potenciação. A gente falou de consequências, vamos ver mais algumas consequências. O primeiro, né, A elevado a 1 é o próprio A. Quando a gente não põe nada no expoente, qualquer número sem nada no expoente, a gente subentende que tem um 1 lá. A elevado a zero vai ser 1 para A diferente de zero. Lembra que a base não poderia ser zero. Então, quando você tem um número elevado a zero, o resultado é 1. Isso a gente até viu explicação do porquê lá em cima. Agora, e zero elevado a n? Zero elevado a 3. Zero vezes zero, que seria zero ao cubo, tá? Elevado a 3, a gente fala ao cubo. Zero elevado a 70. Zero vezes zero vezes zero vezes zero vezes zero dá zero. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, zero elevado a qualquer número vai dar zero, com uma exceção. O expoente não pode ser zero. Agora, note, zero elevado a zero. Bem, a gente viu que um número elevado a zero tem que ser 1 e zero elevado a um número tem que ser zero. Mas o zero elevado a zero não se encaixa em nenhum daqueles dois casos. Por isso que a gente sempre põe essas observações, né? A diferente de zero ou N diferente de zero, para esse caso aqui do expoente. Quanto que vale zero elevado a zero? A gente diz que esse cara é uma indeterminação. Ó, zero elevado a zero pode nascer disso. Ó. Pensa no zero dividido por zero. Bem, zero elevado a qualquer número. Zero elevado a qualquer número. Diferente de zero, tá? É o mesmo que zero elevado a n menos n. Lembra como eu falei que aquela propriedade ela vai dar base para um monte de explicações, né? Assim como a propriedade de simplificar frações é fundamental para entender as ideias, aqui também. Então, zero elevado a n, né? Zero elevado a n vai ser zero elevado a n menos n, que é o mesmo que zero elevado a zero. Daqui a gente entende, então, que zero elevado a zero é algo equivalente a zero dividido por zero. Guarde isso. Então, zero sobre zero, zero elevado a zero, vai ter o mesmo resultado que zero dividido por zero. E aqui eu montei uma divisãozinha, né? Zero dividido por zero. Que número que vezes zero dá zero? Talvez você tenha pensado no zero, mas o 1 também, o 2 também, o 3 também, menos 8, π, raiz de 2. Na verdade, qualquer número vezes zero vai dar zero. Por isso que a gente fala de indeterminação. Indeterminação não quer dizer que não tenha alguém, mas quer dizer que a gente não consegue dizer quem é. Existem casos, em situações futuras, onde você vai poder até usar ideias de matemática para poder resolver algumas indeterminações. Por exemplo, não vem ao caso exemplo, mas o fato é que, se você só tiver essa informação, zero elevado a zero, você trata isso como uma indeterminação, ok? É algo que não dá para dizer quanto vale. Por isso que um número elevado a zero é 1, quando essa base não for zero. E zero elevado a qualquer número vai ser zero, quando o expoente também não for zero. Quando os dois forem zero, indeterminação. Fechou? É bom entender isso, porque de vez em quando essas coisas aparecem. E você só vai entender os porquês da gente precisar, às vezes, de ideias adicionais para poder sair dessas situações, quando você entende o porquê elas geram esses problemas. Uma coisa curiosa é que a base, né, mais usada é o número de Euler, que é 2,7182818. Ele é um irracional, né, um número irracional que não dá para escrever como fração, né, no caso, nem dá para escrever como raiz de alguém também, porque ele não é algébrico. Ele é um número irracional com características semelhantes ao do π. E ele é o mais usado como base numa potenciação. Tá? Por quê?
porque ele funciona muito bem como base. Ele é quase que uma coisa natural ele ser a base, mas aí a gente precisaria entrar de matemática que foge desse curso que é de aritmética fundamental, também de álgebra fundamental. Aí a gente foge do fundamental. Tem mais algumas propriedades, tá? A gente ainda não falou de raiz quadrada, mas eu já trouxe uma ideiazinha aqui elementar. Primeiro, uma propriedade aqui muito simples, uma fração elevada a n. Você vai ter esse cara, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, e pela ideia de multiplicação de fração, basta você pôr esse expoente no numerador e no denominador que vai dar certo. Quando aqui for negativo, você pega o inverso multiplicativo dessa fração que vai dar certo. Usando álgebra, a gente poderia facilmente demonstrar isso. Fazer esse caso usando número ia ficar muito confuso na cabeça, mas aqui a gente consegue entender que quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo, você inverte essa fração, põe o expoente positivo aqui, e aí você segue o exemplo anterior. Quando você tem aqui multiplicações elevado a um número, dentro de parênteses, tá? Aí você pode pôr esse expoente em cada um desses números, porque aqui seria AB vezes AB vezes AB, e como a multiplicação é comutativa e associativa, você pode reorganizar eles de forma a ter A elevado a N vezes B elevado a N. Tá? Esses são casos um pouco menos usados, né? Esse é bem simples de entender, esse é o mais confuso, e esse também é simples de entender. Agora, um outro que é bastante usado, por isso que eu até trouxe um pouco de exemplo numérico, mas que também não é tão simples, é de que toda raiz você pode escrever como um expoente fracionário. Você pode pôr uma fração no expoente que vai servir como raiz. Tá? Aqui também tem algumas restrições que eu prefiro não trazer. Por exemplo, alguns cuidados. A gente não calcula dentro dos reais raiz de número negativo. Tem alguns cuidados, mas eu não quero trazer atenção a esses cuidados, pelo menos não agora, porque o tempo já está longo dessa aula. Mas pense aqui, ó, 7 elevado a 3, tudo isso dentro de uma raiz de índice 5 aqui. É simples, você pode escrever isso como sendo 7, o expoente de dentro vai para cima e o expoente de fora vai para baixo, e aí você monta uma fração para formar aqui o expoente. Em resumo, aqui tem a ideia, né? A elevado a m dentro de uma raiz de índice n vai ser o mesmo que a elevado a m sobre n. Em vez de trazer detalhes sobre isso, quando a gente for falar de raiz quadrada, ou no futuro, ou quando você estiver estudando isso em um curso onde fuja da matemática fundamental, você pode buscar mais detalhes para esse caso especial. Mas aqui eu quero dar um exemplo interessante. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número que ele vezes ele tem que dar 2, né? A ideia de raiz quadrada é essa. Raiz quadrada de 3, quanto que vale? Não importa o número, mas ele vezes ele tem que dar 3. Raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13, por definição, vai dar 3. Se a gente usar essa ideia aqui, quem que é o expoente que está escondido aqui, ó, na cabeça do 2? Vai ser o 1. E quem que é o índice de uma raiz quadrada? É o 2. A gente não põe quando é o 2. Por isso que eu quis pôr esse exemplo para poder lembrar desses detalhes. Pois bem, então, raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio. E olha só como as propriedades lá de cima funcionam. Lembra que tinha uma que falava que multiplicação de potência de mesma base some expoente? Então, 2 elevado a meio vezes 2 elevado a meio, você vai ter 2 elevado a... Quanto que dá meio mais meio? Dá 1. Você tem 2. E pela definição de raiz de 2 vezes raiz de 2, também tinha que dar 2. Então, note que funciona, né, no mundo aritmético e algébrico, por sua vez, você escrever uma raiz com expoente fracionário. É legal de você ver esse exemplo. Analise muito bem esse exemplo para absorver bem essa ideia, ok? Porque isso das propriedades, essa é uma propriedade que no mundo da matemática superior você usa bastante, tá? E aqui nós entendemos algumas propriedades adicionais, poderíamos gerar outras. Uma coisa que vale muito a pena você fazer é memorizar as potências. Montar uma listinha com as potências de 2. 2 elevado a 0 é 1, né? Uma das consequências que a gente viu. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado a 2, 4. 8. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. No caso do 2, você vai ver que até 2 elevado a 10, 11 é fácil, né? Parece bastante, mas não é tanto.
E se você for montando isso, você vai ver que os expoentes negativos têm uma certa simetria inversa aqui, né? Porque o 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 quarto. 2 elevado a menos 3, 1 oitavo. Então, se você decorar até o 2 elevado a 10, você já decorou praticamente até o 2 elevado a menos 10 também. Então, decore essas potências de 2 como se fosse uma tabuada. Memorizar a tabuada da multiplicação ajuda muito você a ganhar tempo. E não é tão difícil, porque você vai perceber na hora que você estiver construindo as tabuadas de 2, 3, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente tiver uma aula sobre múltiplos. Você vai ver que é fácil memorizar a tabuada. E digamos que memorizar a tabuada de potências de 2 até o 2 elevado a 11, né, por sua vez menos 11, pegar as potências de 3. As potências de 3, você vai perceber que ela cresce muito mais rápido. Então você não vai precisar até 3 elevado a 10. Você vai precisar de menos. Pega lá, 3 elevado a 5, talvez. Né? As potências de 5, né? Até 5 elevado a 4, talvez. Memorize essas potências. Verifique a ligação que existe entre as potências de 2 e as potências de 4. Você vai ver que as potências de 4 estão dentro da potência de 2. Tudo por causa das propriedades. Então, decorar as potências de 2, 3, 5, principalmente essas daqui, vai te ajudar a resolver mais de 90% dos problemas de potenciação. Porque quase sempre vão ser uma dessas potências que vão aparecer. Você viu que são elas que eu usei nos exemplos aqui, quase sempre. E nos exercícios acadêmicos, aqueles que são feitos para aluno de faculdade, escola, onde for, ele vai usar muito essas potências. E se os expoentes não forem números absurdamente altos, se for exercício que o professor quer que você resolva depois no final, qual que é o número final sem escrever como potência, é quase certo, mais de 90% das situações vai ser ou potência de 2, ou de 3, ou de 5. Então, se você decorar essas tabuadas, isso vai ser algo que vai te pôr muito à frente na hora de resolver, para que você vai se sentir mais familiarizado com as potências ao fazer isso também. Então, é uma dica de ouro que eu não ouço muita gente dizer, porque algumas pessoas às vezes têm certo receio em falar que memorizar ideias é importante, mas porque ajuda você a ganhar muito tempo na hora de resolver as coisas, tá bom? Teria mais detalhes para trazer? Sim, mas aí a aula ficaria longa demais, talvez até fugiria da ideia de matemática fundamental, que é o que a gente tem para esse curso. Espero que você tenha gostado, tá? Para mais informações, até sobre como ter acesso a atividades, né, desse curso, acesse aqui, ó, profiore.com, é um sitezinho onde eu tenho posto algumas informações. E, como eu falei, espero que você tenha gostado e até a próxima.